Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, tia Paty, com mais uma aulinha de história nessa quinta-feira. E essa é a nossa segunda aula de hoje, né? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a religiosidade no Antigo Egito e na Antiga Mesopotâmia, tá bom? Que são os primeiros povos, né, originários aí da cultura do mundo, né? Então você vai pegar aí o seu livro de história, você vai abrir ele aí na página 24, tá bom? E 25. Abre assim já o livro grandão, porque tem um infográfico bem grandão aí, né? Ocupando as duas páginas, onde a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Vamos começar falando sobre a estrutura religiosa que tinha, né, na composição dos deuses do Egito Antigo, e depois a gente passa aí para a cultura da Mesopotâmia. Bom, primeiro de tudo, por que é importante a gente estudar essa questão das crenças dos mundos antigos? Porque a gente vai identificar a primeira diferença que a gente tem, principalmente com a nossa nação hoje em dia, né? Os egípcios antigos, eles eram politeístas. Sabe o que é isso? Politeístas. Poli significa muitos, não é assim? Quando a gente estudou a separação de sílabas, a gente sabia que monossílaba era aquela palavra que tinha uma sílaba só. Dissílaba, duas sílabas. Trissílaba, três sílabas. E polissílaba tinha 4 ou mais. Então, o politeísmo, ele tem uma questão que envolve a adoração de muitos deuses, ou seja, muitas divindades. E esses deuses e deusas que eram adorados no Egito Antigo, todos eram representantes, vamos dizer assim, né, dos elementos da natureza, como o ar, a água, o sol e a lua. E tudo isso que eu estou te falando está escrito aqui nesse textinho que eu estou te mostrando da página 24, tá bom? Então, de acordo com a mitologia egípcia, essas divindades, esses deuses, eram responsáveis pelo surgimento do planeta, pela manutenção da vida, da paz, né, da estrutura das boas colheitas, né? Eles eram responsáveis pela proteção deles, segundo a crença que eles tinham, tá bom? Então a gente vai ver aqui um pouquinho sobre os principais deuses egípcios, né? Então a gente tem aqui, ó, esse aqui que tem a cabecinha parecendo de uma ave, né? Ele é conhecido como deus do ar. Esse aqui, deixa eu ver, essa azulzinha aqui, ó, é a Nut, que seria a deusa do céu e das estrelas, né? A gente tem mais quem aqui? Deixa eu ver. Ah, não, esse aqui que é o deus do ar, ó. Esse aqui, ó. Esse que tá aqui com esses penachos na cabeça. Esse da carinha de ave aqui, ó, é o Ra, né? Deus do sol, Deus Sol. Esse outro aqui é o Geb, deus da terra. Esse com carinha de cachorro, ou é essa, não sei. Deusa da chuva, Tefnut. O Set, esse que tem a cara, né, escura aqui, ó, deus da violência, da destruição e do deserto. Aí na página 25 tem a Ísis, que ela era considerada deusa da magia e da vida. O Horus, que também tem carinha de bichinho, né, de ave também, né, deus do céu e da guerra. O Osíris era o deus dos mortos, e o Anubis, que tem cara de cachorro, era o deus da mumificação. E essa que tem asas é a Neftis, deusa da proteção divina. Certo? Então aqui eles tinham várias crenças e cada um deles representava o ar, a terra, a paz, a guerra, a vida ou a morte. Certo? E para homenagear esses deuses, o que eles faziam? Eles construíam templos. Olha que imagem bonita que a gente tem aqui, ó. Esses templos hoje são protegidos como patrimônios da humanidade, tá? E esses templos eram criados pelos egípcios. Eles acreditavam que serviriam de moradia dos deuses. Eles acreditavam que os deuses viriam morar ali. Então tinha uma pessoa responsável por cuidar desses ambientes, que era quem? O sacerdote. O sacerdote cuidava desses ambientes, ele oferecia oferendas, né? Ele entregava as oferendas, né, ali para os deuses. As pessoas vinham até o sacerdote, entregavam para eles frutas, alimentos, joias, tesouros, e eram colocados ali naqueles templos a fim de agradar as divindades, tá bom? Eles acreditavam também na vida após a morte. Então os egípcios antigos acreditavam que depois da vida na terra poderia haver
uma outra vida, que eles chamam de vida eterna. Então eles tinham a crença de que a alma das pessoas viajava pelo mundo dos mortos e chegariam numa sala aonde o seu coração seria pesado numa balança, aonde do outro lado da balança, né, teria uma pena, e desse lado de cá seria colocado o coração. O coração deveria pesar menos do que a pena, e assim ele poderia desfrutar de uma vida eterna, né? E no caso, a pena que era utilizada era a pena de um avestruz, que na verdade era um símbolo de verdade e de justiça para o egípcio antigo. Se o coração dessa pessoa fosse mais leve do que essa pena, era considerada uma pessoa boa, uma pessoa justa, e aí ela iria merecer a vida eterna. Mas se o coração dessa pessoa fosse mais pesado do que a pena de avestruz, ela seria devorada por Amnit, que é aqui um dos deuses julgadores da vida após a morte. E eles contam que havia então um tribunal chamado Tribunal de Osíris, que é uma espécie de um julgamento que aconteceria e seria realizado justamente para saber se essa pessoa tinha direito à vida eterna ou não. E aqui nesse infográfico, na página 26, tem aqui uma inscrição aqui do ladinho que eu vou ler para vocês, tá? Que diz assim, ó: nessa imagem, o julgamento de Unefer é realizado pelo tribunal de Osíris. O coração era pesado por Anubis, mas quem dava a sentença era Osíris. Na parte superior, aqui em cima, ó, o Néfer é representado adorando diversas divindades. Observe também que nos pratos da balança estão o coração de um lado e a pena de avestruz do outro. Perto de Amit, o monstro devorador de corações. E ali está também o deus Tote, que registra o momento. Tá vendo? Então, aqui nesse desenho aqui, você consegue perceber como é que era a crença dos egípcios, certo? Então, aqui tem um infográfico explicando bem direitinho sobre isso. Vamos agora lá para a página 27, onde a gente vai ter aqui algumas questões. Ou melhor, vamos fazer o seguinte: a página 27 nós vamos deixar para a gente fazer em sala. O que vocês acham? Pode ser? Então tá bom. Então a gente vai passar para a página 28, onde a gente vai falar um pouquinho também da vida religiosa na Mesopotâmia. Será que era igual a dos egípcios? Será que tinha alguma diferença? Bom, a gente também costuma acreditar numa vida boa após a morte, né? Nós que somos cristãos, porque a maioria dos brasileiros são cristãos, né? Ou cristãos católicos, ou cristãos ortodoxos, ou cristãos evangélicos, mas a grande maioria no Brasil acredita na vida após a morte. Temos os espíritas que também acreditam na vida após a morte, e temos também outros segmentos do budismo que também acreditam na vida religiosa após a morte. O que acontece com o povo da Mesopotâmia? Será que eles pensam da mesma maneira que os egípcios? Vamos ver aqui então. Aqui na Mesopotâmia, a gente sabe que existiam vários povos. E cada povo, como a gente estudou, né, nas aulas passadas, tinha os sumérios, tinha os assírios, né? A gente sabe que cada um deles, até os persas, tinham características próprias. Em relação à vida religiosa, não era diferente. Então, da mesma maneira que os egípcios também eram politeístas, os povos da Mesopotâmia também eram politeístas. E essas crenças estavam veiculadas aqui, à força da natureza, igual no Egito Antigo, aos egípcios, mas eles também tinham uma crença muito grande em relação aos astros celestes, tá bom? Vou pedir pro tio Robson pegar as cachorrinhas, né? Tá fazendo muito barulho aqui. Você pode pegar aí, tio Robson, pra gente? Senão a gente não consegue fazer a aula aqui, porque elas estão latindo bem aqui do meu ladinho, né? Vou pedir para elas virem pra cá pra gente não atrapalhar a aulinha de vocês, tá bom? Então, assim como os egípcios antigos, a Mesopotâmia também era politeísta, também era vinculada também a essa crença com as forças da natureza e os astros celestes, tá bom? Bom, os templos que eles também construíam em homenagem aos deuses eram do mesmo jeito que os egípcios, tá? Mas eram templos, assim, que ao mesmo tempo que eram lugares construídos para a moradia dos deuses, também eram lugares adorados. É como se o templo também fosse uma espécie de deus, certo? Então, os deuses
eram adorados nesse lugar, mas o templo também tinha essa conotação de, vamos dizer assim, divino, né? Ah, é muito divino isso aqui, tem que tomar muito cuidado com isso. Então eles entregavam uma devoção maior também ao ambiente do templo. E para que os deuses, na mente dos mesopotâmicos, para que os deuses deles fossem agradados, eles traziam então ali alguns alimentos, né, e colocavam como oferendas também ali naqueles templos. Isso para quê? Para que os deuses oferecessem para eles bons períodos de chuva, para que eles tivessem boas colheitas, ou medo de serem castigados. Eles achavam que se eles não levassem oferendas para os seus deuses, eles seriam castigados. E aqui diz, nesse quadradinho aqui, na página 28, diz assim, ó, em muitas cidades da Mesopotâmia eram realizados procissões e cultos e em agradecimentos aos deuses, e exatamente muito parecido com a ramificação católica aqui do cristianismo, né, também faz a mesma coisa. Nesses momentos, as pessoas cantavam, dançavam, tocavam instrumentos perto dos templos e, acredite ou não, as primeiras manifestações artísticas de canto, dança e teatro, elas tiveram inclinação justamente na religião. Você sabia disso? As primeiras músicas, as primeiras interpretações, as primeiras formas artísticas de expressão utilizando dança, música e apresentações artísticas foi voltadas aí justamente para a questão de agradar aos deuses. Você não sabia disso? Pois é. Tá vendo que diferente? E aqui, ó, vamos lá para a página 29 para a gente ver mais um pouquinho, ó. Essas oferendas que eles levavam aí para os templos, né, ficavam guardadas lá dentro. Quem cuidava também eram os sacerdotes, da mesma forma que os egípcios, certo? E eram os únicos que podiam entrar nessas construções. Nenhuma outra pessoa poderia entrar, somente os sacerdotes. Então, nos períodos em que a população ali da Mesopotâmia passava por dificuldades, como por exemplo, más colheitas e alimento escasso, né, naquele período, o que acontecia? Os alimentos ficavam guardados dentro dos templos. Então, como nem todo mundo podia ter acesso a esses templos, então o alimento ficava bem guardado, tá? Então, era uma forma, uma garantia de que o alimento seria distribuído igualmente para a população, tá bom? Os reis das cidades mesopotâmicas, eles eram considerados também representantes dos deuses, exatamente igual no Egito Antigo, tá bom? O faraó, que era um rei, né, lá do Egito Antigo, ele era considerado o deus Ra, a encarnação do deus Ra, né, que é o deus Sol, que a gente viu lá naquele infográfico lá dos deuses. E aqui nos mesopotâmicos também era a mesma coisa. Então ele tinha um acúmulo de poderes. Ele tinha poder político, ele tinha poder religioso, tá bom? E muitas vezes poder sacerdotal, né? No caso, quando ele fala assim poder religioso, não é só porque ele era configurado na figura de um deus, mas ele era a representação do Deus e ao mesmo tempo ele também era o sacerdote, né, que fazia a entrega das oferendas para esse Deus, cujo qual ele era uma representação na mente dos mesopotâmicos, né? Então, como as pessoas daquela época acreditavam que tudo pertencia aos deuses, então eles queriam sempre agradar os reis, certo? Então quem administrava tudo? Os reis. Quem recebia toda a adoração? Os reis. Quem que distribuía essas terras para serem cultivadas pelos camponeses? O rei. Então o rei, ele tinha toda essa figura bem mística, né, bem divina, dentro do contexto daquelas cidades antigas, tá? Vários templos foram construídos na cidade de Mesopotâmia. Na Suméria, tinham formas de pirâmide com escadas laterais e uma principal na frente da pirâmide. Esses templos eram chamados zigurates, nós já vimos isso nas aulas passadas, né? Os zigurates eram considerados tanto a moradia dos deuses, como também os armazéns que guardavam alimento, como vocês estão vendo aqui na página 29, tá? E lá em cima, na parte bem em cima, no topo daquela torre, os sacerdotes observavam o céu. Os mesopotâmicos, eles eram conhecedores assim fortemente
de astronomia. Então eles conheciam bem a respeito do movimento dos planetas, do movimento do Sol, do movimento da Lua, dos eclipses. Então eles tinham uma habilidade para poder prever quando os eclipses aconteceriam. Olha que interessante, né? E então a astronomia é uma ciência muito mais antiga do que a gente imaginava, não é verdade? Desde os períodos da Mesopotâmia e do Egito Antigo já existiam. Então aqui tem um exemplo, ó, na página 29 para vocês verem, ó, de como que eram os zigurates construídos aí com barro seco ao sol, né? Diferente das pirâmides egípcias, né, que eram feitas de grandes blocos de pedra. Vocês estão vendo aqui que ela é bem diferentona, tá vendo, ó? Então esse aqui é o zigurate, certo? Olha aqui as expressões de danças, de cantos, né? Ah, essa aqui vai ser legal, viu? Essa aqui é uma atividade para vocês fazerem em casa, tá bom? No material de apoio tem várias figurinhas que a gente vai recortar e nós vamos colá-las no lugar certo, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês já já o material de apoio, tá bom? Vou mostrar agora, né? Vamos lá no material de apoio, já já a gente volta aqui na página 31. Deixa eu puxar aqui, ó. O material de apoio tá aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o material de apoio? Aqui, cadê? Eu pulei? Ah, aqui, pulei. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o material de apoio que vai estar escrito, né? Página 30, Deuses da Mesopotâmia. Tudo que você vai ter que fazer é recortar essas imagens e colá-las no lugar adequado. É só você ver lá a sombra da silhueta e você vai colocar lá na silhueta adequada, tá bom? Então, bem facinho, né? Pra gente encerrar o nosso conteúdo, que a gente vai fazer essas atividades em sala, aqui, ó, na página 33, né? Tem um textinho pra gente analisar ainda, ó. Na Mesopotâmia e no Egito Antigo, o governante acumulava as funções de chefe político e religioso da população. A gente já viu isso na aula passada e vimos agora há pouco também. Essa forma de Estado é chamada de teocracia. Sabia disso? O que significa teocracia? Teo significa divino, significa Deus. Cracia significa governo. O governo do divino, ou seja, eles acreditavam que a pessoa que estava ali como chefe político daquela região também era Deus, também era um ser divino. Então era chamada de teocracia. Atualmente, a maioria dos países do mundo, como o Brasil, eles são chamados de estados laicos. O que é um estado laico, como o Brasil, por exemplo? O estado laico é um governo aonde os líderes, né, presidente, governador, prefeito, eles não podem interferir na vida religiosa da população. Então, quando é um estado laico, cada um pode escolher ter a sua própria religião, diferente do Egito Antigo, diferente da Mesopotâmia Antiga. Lá, você não tinha escolha, lá era obrigado a adorar aquele que era o rei. Então lá era obrigatório. Aqui não. Aqui hoje em dia nós vivemos num estado laico, o que significa que a gente pode ter a nossa crença religiosa segundo aquilo que a gente acredita, tá bom? Então ainda existem países em que os governos têm poderes políticos e religiosos unidos. Então, nesses governos, a gente não pode dizer que tem um Estado laico. Lembrando que quando a gente fala Estado com letra maiúscula, significa o governo de uma nação, tá bom? Então, nesses países onde o Estado ele não é laico, ou seja, existe a junção do poder político com o sacerdócio religioso, né? A gente tem essa crença religiosa muito fortalecida e ela se torna a base política da região. Por exemplo, tem lugares, tem cidades dentro do Irã, que é um país localizado na Ásia. A gente também tem ali a região do Oriente Médio, né? Lá a gente tem um grupo de pessoas chamado Ayatolás. Já ouviu falar disso? Os ayatolás, eles são líderes da religião muçulmana, tá bom? E eles costumam ditar as regras de comportamento, principalmente
em relação à conduta de vestimenta, o que falar, com quem falar, aonde ir. Então tá vendo aqui as mulheres iranianas? As mulheres iranianas, elas usam essas roupas compridas, elas não podem cortar o cabelo, elas não podem usar short mostrando o joelho, não podem usar decote, elas não podem usar roupas justas ao corpo, de maneira nenhuma pode usar blusa sem manga. Tá vendo aqui? Então lá no Irã, as mulheres iranianas, elas têm um regimento bem fixo por conta da religião, tá bom? Em outros lugares também tem esse tipo de conduta, tá vendo? Então aqui não é um estado laico, é obrigatório as pessoas seguirem a religião muçulmana, tá bom? Na imagem que a gente tem aqui embaixo, olha só como que é o templo onde eles adoram a Alá. Alá é o Deus que eles adoram. É o mesmo Deus que a gente, só que eles chamam de Alá. Aqui são os templos sagrados religiosos muçulmanos. A gente chama de mesquitas, tá? As mesquitas são sempre bem bonitas, bem ornamentadas, com essas cúpulas bonitas aqui no teto, ornamentando bem, né, o espaço, né, o palácio. É muito bonito, tá bom? Indo aqui para a nossa última parte. Deixa eu ver se a gente tem aqui. Esse aqui é o que a gente já sabe, né? O que a gente aprendeu nessas últimas semanas? A gente aprendeu que há muito tempo atrás as pessoas se preocupavam com a vida após a morte. E a gente percebe isso nas construções das pirâmides antigas, aonde, quando o faraó morria, ele era mumificado e todos os seus pertences eram sepultados juntamente com ele. Lembra disso? Pois é. Também a gente já sabe que no Egito e na Mesopotâmia antiga as pessoas eram politeístas, ou seja, elas acreditavam em vários deuses. Politeísta, vários deuses. Monoteísta, apenas um deus. Legal? Beleza. Outra coisa que a gente também descobriu é que as divindades mesopotâmicas e as egípcias estavam sempre atreladas, né, ligadas a elementos das forças da natureza. O vento, o ar, o sol, a chuva, a lua, a estrela, o dia, a noite, tudo isso eram figuras divinas para os povos mesopotâmicos e egípcios. Os egípcios também acreditavam na vida após a morte, no julgamento da alma, na vida eterna ou na condenação eterna. E no Egito e na Mesopotâmia, os governantes, eles eram considerados divinos, eles eram considerados a encarnação de seres divinos, de deuses que eles adoravam. E por isso eles eram muito respeitados e muito temidos. E também a gente soube hoje que no Brasil os governantes não têm poderes políticos acerca da religião. Eles têm poderes políticos apenas restritos. Uau, né? A gente sabe que os poderes políticos dos nossos governantes estão apenas restritos ao andamento da comunidade, ao andamento da nação, mas eles não têm poderes políticos para atuarem sobre a religião das pessoas. Cada um pode escolher a religião que decidir seguir. E em alguns países da atualidade, em alguns países do nosso contexto mundial de hoje, como o Irã, os chefes políticos também são chefes religiosos e, com base na tradição muçulmana, ditam as regras que a sociedade precisa seguir. Então é isso. Olha quanta coisa a gente viu hoje, né? Bacana. Então a gente vai ficar com algumas atividades pra gente fazer em sala, algumas pra gente fazer em casa, mas vai ficar super show nossa aulinha de hoje. E eu conto com a sua participação, tá bom? Então até daqui a pouquinho, se Deus quiser, na sala de aula virtual, às 8 horas da manhã, acesse o link, tá bom? Tchau, tchau e até daqui a pouquinho.